Ai, Senhor Isaac. Tá bom. Amém. E é bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor, né? Ele está aqui presente. Então se solte mesmo na adoração. Deixa a unção do Senhor vir, né, sobre cada um de nós. Essa unção, esses dias Deus falou aqui que nós é quem transportamos a glória de Deus. Então, onde estivermos, a gente não se esqueça, somos nós que transportamos a glória do Senhor Jesus. Amém? E onde nós chegarmos, chega junto o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Malaquias 4. Vamos ler do 1 ao 6. Malaquias 4, do 1 ao 6. Fala sobre a volta do Senhor Jesus. Então, que a cada dia a gente se lembre, né? Desse grande dia que a igreja aguarda com muita vontade, né? O dia do Senhor, né? Malaquias 4, do 1 ao 6. Malaquias 4, do 1 ao 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis, como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza, debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todos Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então, que a gente se lembre que o dia do Senhor está próximo, né? E que nós é quem transportamos a glória do Senhor na terra. Então, que a gente possa ser canal de bênção, né? Canal do Espírito Santo de Deus em todos os lugares. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo habitar em nós. E por sermos realmente, Senhor, aqueles que transportamos a Tua glória. Que onde chegarmos, Pai, o Teu Espírito Santo nos direcione, nos conduza no falar, no agir, nos conduza, Senhor, em oração, em tudo o que precisarmos, Pai, para o momento certo, para o tempo certo, Pai. O Senhor sabe o que cada vida precisa, o que cada um tem colocado diante do Teu altar, Pai. Tu conheces o escondido, o mais profundo de cada um de nós, Pai. E nós precisamos de Ti. Precisamos de cura física, precisamos de cura interior, precisamos conhecer-te mais e mais. E saber que Tu és Deus, que Tu governas sobre tudo e sobre todos, Pai. Que Tu és soberano. E nessa noite, nós declaramos a Tua soberania, Jesus. Nós te agradecemos por quem Tu és. Nós louvamos o Teu nome, que é santo, 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 santo. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E que a cada dia a gente venha glorificar a este nome santo, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor, Pai. E que nós possamos, neste momento, alegrar o Teu coração, Pai, com as nossas vidas diante do Teu altar. Que o nosso louvor chegue até os céus, Pai.
e que o Senhor venha agir nos corações, nas vidas, naqueles que precisam, Pai, a tua ação, a ação do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Nós, como igreja, precisamos orar, né? Orar mais e às vezes falar menos. Nossa palavra pesada, né? Diante de uma balança, e possamos saber que a oração é o que move todos do Senhor.
né? Naquilo que nós não podemos, né? Às vezes a gente quer que a gente mesmo haja, não acontece nada, né? Quando percebemos que é o Espírito que age, aí tudo acontece, né?
né? É o Deus que faz um milagre a cada dia na nossa vida. Amém? Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus, né? E possamos realmente exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos conversar com o Senhor? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É sempre muito bom estar na casa de Deus para louvar o nosso Deus, né? Muitas vezes a gente vem aqui e a gente olha assim poucas pessoas, mas a presença do Senhor ela é real nesse lugar, né? Se nós em poucas pessoas o louvarmos com todo o nosso coração, Ele derrama a presença dele, o Espírito Santo, Ele passeia por entre nós, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz fortalecimento, enfim, Ele traz tudo aquilo que a gente precisa, né? Porque Ele é Deus, né? Ele é todo-poderoso, e que a gente venha cada dia mais se alegrar de estar na casa do Pai, em nome de Jesus.
Peço perdão pelas teclinhas tocadas erradas, que eu fiquei um pouco tenso aqui, mas faz parte. Deus abençoe. Amém? Amém. Igreja pode sentar em nome de Jesus. Vamos estar entregando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e pedindo ao Senhor para renovar o nosso interior, né? Cada dia. E Ele nos renova. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Já está na estrada, vindo para cá, de volta. Que Deus guarde e proteja a Amanda também, né? Estrada super lotada. Que Deus abençoe, né? Margarete também. Logo retornando, que Deus abençoe a viagem, o retorno delas, né? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pela guarda dos teus anjos, pela proteção do céu. Pai amado, Deus bendito, oramos pelos irmãos, Pai. Alguns estão com visitas nas casas, Pai querido, mas nós estamos aqui louvando, glorificando o teu nome santo, que o Senhor é digno, meu Deus. Venha abençoar e proteger cada um que aqui está. No nome de Jesus, e fale conosco, Senhor, nesta noite, pelo teu poder, no nome de Jesus.
Amém e amém. Vamos lá, Lucas 4, a partir do 14. Lucas 4, a partir do 14. Nós vamos até o 30. Lucas, Evangelho, Lucas 4, a partir do versículo 14. Louvado seja Deus. O Senhor é bom em todo tempo, né? Em todo tempo, nosso Deus, Ele é bom. Olha a palavra que o Senhor Deus, né, nos concede, amados. Palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra de vida para as nossas vidas, né? Bendito seja o nome do Senhor. Nazaré rejeita a Jesus, olha isso. Nazaré rejeita Jesus, né? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Veja bem, Jesus tinha o costume, né, aos sábados, de entrar na sinagoga e ali ensinar, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando eu estava lendo, vi assim, por que Jesus, quando ele leu o livro do profeta Isaías, onde falava que o Espírito do Senhor está sobre mim, ali estava falando de Jesus, né? Por isso que ele falou assim, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Você veja bem, o profeta Isaías, pelo Espírito de Deus, tinha escrito. E ali ele falava de quem? Do Senhor Jesus. A unção do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Por que fala os pobres, né? Você vê que os pobres, amados, não que as pessoas ricas, elas não venham a aceitar. Elas aceitam, mas demora demais, né? Não é verdade? Que elas ficam presas no seu poder aquisitivo. Não é verdade? Então aqui, quando Jesus falou que ele veio, né? Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Porque há dois sentidos, né? O pobre no poder aquisitivo, ele clama a Deus com roubo. Se algo acontece com ele, ele clama mesmo a Deus, porque ele não tem de onde pegar, ele não tem o que gastar, ele não tem, né, como ele recorrer na terra, porque tudo aqui na terra é dinheiro, não é verdade? Tudo é dinheiro. Se você for para um especialista bom, é uma nota. Se você, né, passa ali, a consulta é de 1.000 para lá. Não é verdade? Um especialista bom é de 1.000 para lá. E o pobre não tem. Mas ele chega para Jesus, né? Ele chega ali clamando e o Senhor ali atende ele, entendeu? E ali fala assim, o poder do Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres.
ainda meditando nessa palavra, né? O Senhor, novamente, Ele fala para nós. Nós temos, amados, que trabalhar mais para o Senhor evangelizar. A oportunidade que Deus der para você, não perca. Porque Deus vai dar a oportunidade, né? Naquela oportunidade que Deus der, fale do Senhor Jesus. Porque às vezes você fala assim, amanhã eu falo. Você não sabe se o amanhã vai chegar para aquela pessoa. Você não sabe se o amanhã vai chegar, né? Então nós temos o dever também, porque o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre mim, para evangelizar. Ele está, é a unção do santo, é a unção do santo dos santos, né? Que está sobre nós, amados, também. Ó, enviou-me para curar os quebrantados do coração. Por que quebrantado? O que é uma pessoa quebrantada? Se a pessoa estiver fechada, Deus não faz nada. Ela tem que se quebrantar. Ela tem que se quebrantar para Deus fazer algo. Entendeu? Dá para nós entendermos aqui, amados, que este quebrantamento significa uma abertura do coração. Uma aberturinha que a pessoa der. Jesus começa a fazer uma grande obra na vida da pessoa, né? Então, nós não sabemos como que Deus pode quebrantar o coração de alguém, né? Qual a forma que Ele vai usar para trabalhar na vida da pessoa, para quebrantá-la? Nós não sabemos, né? O Senhor me ungiu, disse Jesus aqui, para pregar a liberdade aos cativos. Desde ontem Deus está falando de uma forma diferente, né? Cativos. Quantas formas de cativeiro existem, irmãos? Quantas formas? Deixa Deus te usar. Tem uma pergunta de Deus aqui. Quem deseja ardentemente no coração, Deus perguntando, ganhar almas para Jesus? Ganhar almas para Jesus. Nós precisamos ganhar almas, irmãos, para Jesus. Entendeu? De repente a gente fica, não, nós temos que evangelizar. Nós temos que levar essa palavra a alguém. Entendeu? E pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos. Ó, aqui não fala o cego de cegueira natural. Aos cegos aqui, aqueles que não conseguem ver. Espiritualmente falando, não consegue. E nós sabemos, irmãos, que não é por força nem por violência. Nós temos que orar, jejuar para isso, né? Porque existem barreiras e o Espírito Santo vai usar você, vai usar a mim para trazer vidas para Jesus. Nós não podemos ficar contentes, ó, nós já estamos entrando, praticamente nós estamos já quase que acabando o mês de abril. Mês de abril é o 4º mês, né? 4º mês já. Daqui a pouco, gente, é final de ano, né? E quantas almas a gente ganhou para Jesus? Se você ganhar uma, ou se você ganhar duas, ou se você ganhar 3, dá glória a Deus. O que não pode é não ganhar nenhuma. O que a gente não pode é não ganhar nenhuma alma para Jesus, né? Para Jesus. Ó, pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas? E anunciar o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável do Senhor? Qual que é o ano aceitável, Fernanda, do Senhor? Eu creio que o ano aceitável do Senhor é ali quando a pessoa recebe a Jesus. Né? Dá para a gente entender isso, né, Logis? O ano aceitável do Senhor. Quantos que falam assim, nossa, por que eu não recebia Jesus mais tempo? Por que eu não recebi o Senhor mais tempo? Ah, eu pensava que ser crente era tão esquisito. Ah, eu pensava que ser crente não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro que eu fazia. Mas, na verdade, o que eu fazia não tem nada a ver com o que eu faço agora com Jesus. A vida é totalmente diferente. Mas as pessoas pensam que, às vezes,
ganham a vida do jeito delas, né? Acham que estão vivendo. E parece que, mas você vai virar crente. Você vai virar crente. Não é assim que fala? Eu não vou virar crente, porque daí não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada daquilo que entristece o Senhor, que antes a gente fazia na nossa cegueira espiritual. Aí vem uma pergunta aqui, aqueles que antes de servir a Jesus e agora servem a Jesus, você gostaria de voltar à vida velha? Está entendendo? A vida velha de cegueira espiritual, vida velha que se perdia o tempo, não ganhava o tempo. Estava perdendo a vida, agora a gente está ganhando a vida. Nós estamos ganhando a vida com Jesus. Amados, olha a unção do poderoso nesta noite. Nós estamos aqui poucas pessoas. O Senhor perguntou, quem deseja ardentemente no coração ganhar almas para Jesus? E nós aqui fizemos assim para Ele, que nós desejamos. Se você deseja, Deus vai colocar as almas para você. Você sabia que é Deus quem coloca? Não é? Não é a gente você ficar aí, caçando. Não. Deus traz para a gente. E a hora que Ele trouxer, você tem que estar transbordando do Espírito. Por isso que se faz necessário, irmãos, uma vida de oração, uma vida de jejum, né? Quantas vezes, né, Deus fala do jejum e a gente fala, nossa, quanto tempo faz que eu não faço um jejum? Eu só como. Eu mesmo posso falar isso. Mas você parar para pensar, é tão bom quando você entra, irmãos, em comunhão com o Senhor e jejua. Tira aquelas horas que você determina, você e Deus. Você começa a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Nós vamos quebrantando a nossa carne. O nosso espírito, né, vai se alimentando do Senhor. Veja bem, Jesus é o nosso exemplo, não é verdade? Ele é o nosso exemplo. Na terra, ele sendo filho de Deus, aqui, no que a gente leu aqui, a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isto é, ele era louvado por todos, era multidão e multidão. Quando ele acabava de fazer ali aquela obra, né, a obra do Pai, ele ia para onde? Ele ia dormir? Ele ia comer um churrasquinho? A gente vê que na Bíblia fala, ele ia lá para o monte orar. Por quê? Querendo ou não, ali, porque, amados, presta atenção numa coisa que Deus está falando aqui. No Senhor dá, porque depois ele ia orar? Por que o Senhor está falando que nós temos que estar transbordando? Porque você vai dar. E no você dar as coisas espirituais, você tem que buscar mais para encher, para tornar a dar. Quem está entendendo? Para a gente tornar a dar para alguém, nós temos que ter no depósito. Se a gente não ora, não medita, não jejua, não fica atento à voz do Espírito Santo, você vai dar o quê? Presta atenção. Se de repente você não está aguentando nem para você. Está entendendo isso? Então tem que buscar. Quando a gente voltar o nosso raciocínio nisso que Jesus está falando aqui, essas cadeiras aqui, não vai ficar vazia. As almas vão vir. Então, o que cada um tem feito aqui para evangelizar? Está entendendo, amados? O convite. Convidar. É isso que o Senhor está falando aqui. Aí, continua a leitura, verso... Quem está entendendo a palavra? Você está fazendo alguma coisa para a evangelização? É isso que Deus está falando. Verso 20. E fechando o livro, ele devolveu. E ele falou, né, que aquela escritura se cumpria naquele dia. Agora, presta atenção, verso 22. E todos
lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, olha aqui, ó, não é este o filho de José? Nossa, presta atenção. Você viu? O povo fala assim, mas espera, Jesus ali pregando, o filho de Deus. Ó, o povo se maravilhava da mensagem dele. Mas isso aí não é o filho de José? Porque Jesus falava assim, que Deus era o pai dele. Eu ensino para vós, eu dou para vós o que o meu pai me dá. E aqueles que conviviam com ele falaram assim, mas escuta, mas ele não é o filho de José? Está aqui, ó. E ele lhes disse, presta atenção, e ele lhes disse, sem dúvida, Jesus falou assim, ó, medireis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Vendo? Ele estava ali na terra dele, Nazaré, pregando maravilhosamente. Não é o filho de José? Olha aqui a minha boca, ó. É o filho de José? Mas eles não estavam atentando que o filho de José não era bem o filho de José. Ele era o filho do Deus vivo. Né? E eles viam e sentiam o poder de Deus em Jesus. Eles sentiam, né? Aí Jesus falou, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Irmãos queridos, igreja, quantas viúvas tinham naquela época? Não era só uma viúva, não é? Não era só uma. Ó, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Tinha muitas. Por que só uma? E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. Jesus falando. E aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, irmãos, ó, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por que eles ficaram irados, igreja? Porque Jesus estava automaticamente ali, lançando no rosto deles a incredulidade deles, duvidando de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus falou, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito lá em Cafarnaum. Então, o que a gente tem que fazer? Vai para os escritos lá em Cafarnaum, o que Jesus fez. Vem para Nazaré e vê o que ele fez. Mas não era o mesmo Jesus? O mesmo Filho de Deus? Era. Mas o povo não duvidava dele. Por quê? Porque conhecia os pais dele, da terra, José, Maria. Jesus cresceu no meio deles, né? Eles se acostumaram com a pessoa do Senhor Jesus, né? Jesus pregava, entrava aqui e saía em Nazaré. Então o Senhor ali, ele falou, né? Porque em Cafarnaum ele fez tantos milagres, porque lá o povo cria nele. Mas ele, sendo de Nazaré, o que Jesus falou? Ó, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. As pessoas acostumam com o rosto, acostumam com a pessoa, mas não vê a unção que estava ali em Jesus. Pura unção, né? Aí aqui o Senhor falou, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se o expulsaram da cidade.
e o levaram até o cume do monte, olha isso, gente, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Queriam matar Jesus. Já pensou isso? Queriam matar a Jesus nisso. O que ele tinha feito? O que ele falou demais aqui? Ô, gente, hoje todo mundo comemora, né? Domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. A gente sabe que Páscoa não são ovos de chocolate, né? A Páscoa ali foi bem amarga para Jesus, né? De que era composta a Páscoa? Vamos lá, 3 coisas. Pão asmo, ervas amargosas. Tem mais um item. Tem mais um item. Tem mais um. Ninguém lembra? Não. O pão asmo, ervas amargosas e tem mais um item. Quem se lembra aí? Se lembra? Ninguém lembra? A carne do cordeiro. Não era? Né, irmão Dagis? Eu deixei assim para a gente voltar à nossa mente. Porque às vezes a gente esquece mesmo. A gente estuda, às vezes esquece, né? Então, porque a carne do cordeiro? Porque as ervas amargosas. Você vê, não tem chocolate aí. Agora a invenção é o chocolate, né? Mas não tem ervas amargosas. Porque essa erva amargosa, erva amarga, o cordeiro, pão asmo, tudo simbolizando Jesus. Ô, gente, não foi fácil para Jesus. Quem acha que às vezes está difícil viver aqui? Levanta a mão. Quem acha que às vezes está difícil viver na terra? Imagina para Jesus. Mas vou falar uma coisa. Quem realmente serve a Jesus, fala assim, não, graças a Deus a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. E Ele me ajuda a carregar a minha cruz. Ele me ajuda. Nós não estamos sozinhos. Amados, veja bem. Daqui a pouquinho, uns dormem mais cedo, outros mais tarde. Não pode dormir muito tarde. Faz mal. Amanhã é feriado, dorme mais. Aproveite o sono, né? Veja bem. A gente deita e dorme. Glória a Deus. Se desperta. O que significa isso? Vida. 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 Aí você desperta para um dia, tudo bem, amanhã é feriado, nem todos os dias são feriados. Aí você acorda e fala, hoje é dia de trabalhar, né? Dia de estudar, né, Isaac? Tem escola. Né, Sofia? Tem escola. Amanhã não tem. Amanhã pode dormir até tardão. Mas o que eu quero falar aqui? Cada dia é um dia. Irmãos, eu falo por experiência minha. Assim, eu não prego o que eu não vivo. Eu prefiro falar assim, alguém quer pregar? Eu vou sentar lá. Porque não adianta pregar o que a gente não vive. Ainda falava para a Fernanda hoje, sabe, Fernanda? Há dias e dias. Tem aquele dia que você, às vezes está triste, lembra, né? De pessoas, lembra daqui e dali. E de repente você sente assim, se você continuar lembrando, só continuar lembrando, é o maior ladrão de alegria da gente. A gente não faz nada no dia. Quem já teve essa experiência? A gente não faz nada. Às vezes você fala assim, eu tô sem ânimo. Porque não é todo dia que você está animado. Não é, Lúcio? Ou é todo dia que vocês estão a 1000?
Eu tenho dia que eu não tô. Eu volto a falar. Aí eu falei para Fernanda, sabe como a gente vence quando o dia que a gente sente que a gente está triste, está desanimado? Quando eu fui falar, ela falou, é isso mesmo, mãe. Começa a trabalhar, fazer o que você tem que fazer no dia. Não para de trabalhar. Não deixa de fazer o que você tiver que fazer naquele dia. Quem está entendendo? Põe a mão naquilo que você tem que fazer. E depois você me fala se aquela tristeza, aquele peso espiritual, se ele não bate em retirada. Então, o que dá para a gente entender? A nossa mente, nosso corpo, nosso cérebro. Você tem que estar sempre nativa. Logicamente que tem aquele tempo que você tem que dormir, tem que descansar. Mas o que Deus está falando é que quando você estiver desanimado, triste, não pare, não fique ocioso. O que é ocioso? Parado, perder tempo na vida. O dia está lindo, maravilhoso, não faz nada. Né? Não é verdade? O que adiantou ficar ocioso? É a mesma coisa assim, amado, só para um exemplo. Um dia comum. Tá de sol, lindo, 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 lindo. Uma comparação. Aquela dona de casa tem roupa para lavar. Ela fica ociosa, não faz nada. Aquele dia foi embora, não voltou. No outro dia, começou a chover. Aí ela quer que Deus pare a chuva porque ela tem que lavar roupa para secar. Quem está entendendo? Ela perdeu aquele dia, não volta. Tá chovendo? Passa outra coisa, menos lavar roupa. Perdeu aquele dia de sol. Quem está entendendo a comparação, o exemplo? Que não pode, amados, perder as oportunidades que Deus dá para nós. Entendeu? E voltando aqui, para a evangelização. Muitas vezes, você pode sentir algo em você e você pensa que às vezes é só você. Se o Senhor está falando aqui para evangelizar, para a gente resgatar vidas, né? Curar os quebrantados, evangelizar os pobres, pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É para mim e para você fazer isso. A gente não pode ver a nossa vida só a nossa vida. Mas é o que eu sempre falo, amados. Pregue aos outros, mas não deixa de pregar para você. Anime aos outros com a palavra, mas não deixe de animar você. Quem está entendendo? Você tem que ver como é que você está. Porque Deus é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos fortalece. Ele é o nosso Deus, amados. Então, a igreja do Senhor, eu e você, nós somos a igreja. Não é por força, irmãos. Não é por violência. Mas se você sentir do Espírito Santo esta palavra que Deus está nos dando. Você e Deus, né? Se faz tempo que você não jejua, começa lá com 1 horinha, tira o café da manhã, volta mais para Deus. Aqueles que conseguem, vai até o horário do almoço. Depois, então, você almoça, tá entendendo? Mas é você estipula você e Deus. Mas muitas vezes, amados, tá faltando isso. Por quê? Existem prisões, né? Existem, como Jesus falou, demônios que agem, que não saem se não for com jejum e oração. Precisa. De repente, você sente aquela coisa amarrada, aquela coisa, você está orando, mas está faltando o jejum. Então, estabelece você e o Senhor, e começa. Ou se você fala, Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor, você não sabe o que aquela alma, ela está passando. De repente, precisa da tua oração e do teu jejum para libertar aquela pessoa. No nome de Jesus, precisa de jejum, precisa jejuar, né?
Que nem, se você gosta muito de tomar o seu cafezinho de manhã, né, Sandra? Tira o teu cafezinho. Tira o cafezinho. Fala, Senhor, hoje eu vou jejuar com meu filho. Eu vou jejuar. Eu vou jejuar com a minha nora. Tem que cair por terra o grilhão. Tem que cair por terra a prisão. Ah, Senhor, tem aí, né, um negócio meu que parece que está empacado. Começa, jejua, ora, entrega nas mãos de Deus. Alguém que precisa de uma libertação. Precisa, amados, entrar com o jejum e a oração. Sabe, queridos, quando Deus nos chama para o jejum, não é aquela coisa que você vai fazer, não, né? Não, um sacrifício. Você nem sente que você está jejuando, que o Senhor está recebendo. Você nem pensa na comida. Entendeu? Então você, o Senhor, volta para fortalecer o teu espírito, fortalecer a tua alma. Aí Deus vai te usar para fortalecer aquele que não tem força nenhuma. Está cego espiritualmente. E é assim, tá afundando e pensa que está numa boa, mas está afundando. Ela não consegue ver, não consegue ouvir Deus, entendeu? O ouvido está tapado, o coração endurecido. E aí fica difícil Deus trabalhar. Então o que Deus precisa? Ele precisa dos intercessores na terra. Ele precisa de mim e de você, para jejuar, para orar e apresentar esta pessoa. Senhor, quem eu vou ganhar para ti, Jesus? Então eu faço esse jejum, eu faço essa oração para eu ganhar esta vida para o Senhor. E você vai ganhar? Você vai. Você vai. Porque você está pedindo ao Deus vivo. Você está pedindo ao dono das almas, que é o Senhor Jesus. O que pagou o preço. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Tem coisas que não adianta você ficar falando, você pode falar 1000 vezes. Não resolve. Mas se você fizer o que Deus está falando aqui, Jesus é o nosso exemplo, né? Jesus é o nosso exemplo. Nós vamos ver diferença. E você vai ver como é bom ganhar almas para Jesus. Ô Senhor, olha aquela pessoa ali, ninguém dava nada para ela, né? E hoje ela te serve. É muito glorioso. Ainda eu falei aqui para vocês, né? Meninas que passaram conosco aqui no CERRAD, Centro de Restauração e Reintegração de Adolescentes, né? A gente vê até hoje algumas entrando em contato comigo direto. Servindo a Deus. Servindo ao Senhor. Amém, amados? Então, esta é a palavra que Deus nos dá. Se encher do Senhor, encher do Espírito Santo, jejum e oração, o mal tem que cair por terra. Tem que cair. O que está faltando, Senhor, o jejum? O que está faltando, Senhor? Mais comunhão. Não tem como Deus não agir. Não tem como Deus não operar. Amém, irmãos? Então, é o que Deus está falando. Ontem também, uma palavra semelhante a essa. Que a gente evangelizar. A gente não pode aceitar só levar a nossa vidinha sem ganhar ninguém para Jesus. Não dá. Amém? Então, é o que Deus fala com a gente. Vamos ficar em pé, palavra de Deus, palavra de vida. Irmãos, quando Deus já deu a palavra, eu encerro. Se tiver que terminar um pouquinho mais cedo, é a palavra que Deus entregou. Eu não posso ficar falando coisas de mim mesma, né? Eu tenho que falar o que Deus manda falar e depois, então, a gente obedecer. Amém? Obedecer. Então, é isso. Se encher do Senhor para passar. Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer, Pai, esta palavra do Senhor na nossa vida, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, a gente pode até criticar alguém, falar mal de alguém, que não te serve. Ao invés da gente jejuar por ela, orar por ela, não tem força. Ela não tem força, ela não enxerga espiritualmente. Então, o Senhor nos dá a visão
para a gente poder enxergar a necessidade daquela pessoa e entregar para o Senhor. Então, meu Deus, cada irmão, cada irmã, que o Senhor permitiu estar aqui nesta noite, Pai. Nós que estamos ouvindo esta palavra santa do Senhor, nos ajude a entrar nesta comunhão que o Senhor está requerendo de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, no jejum, na oração, Pai, com amor no coração, levar esta palavra e ganhar almas para o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus. Ganharmos almas para o Senhor, que tudo nesta terra, tudo que a gente pensar, fica aqui. A riqueza, na verdade, está em Ti, Senhor. A vida, na verdade, é em Ti, Senhor. Então, seja a Tua bênção, a Tua graça, na vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus. E que a gente, na força do Teu Espírito Santo, nós venhamos nos animar, na força do Teu Espírito Santo, continuar, Pai, sabendo que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Muito obrigado, Senhor. Sobre cada um aqui, oramos para a saúde de cada um, em nome de Jesus, que todos fiquem mesmo, recebam mesmo o toque da Tua bênção gloriosa na saúde, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, saúde para a Tua igreja, vida abundante, vida abundante. Proteja as crianças, os adolescentes, nossos irmãos, todos, enfim, Pai. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Quem entendeu a palavra hoje? Agora vamos pôr em prática. Põe a mão no seu coração. Deus seja louvado, irmãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém, amados? Se interesse por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Amém.